Hello everybody, Pascal here from Neutrality Studies and Olá, pessoal. Aqui é o Pascal, do Neutrality Studies, e estamos atualmente acompanhando uma reunião da Organização de Cooperação de Xangai, desta vez em Tianjin, na China. Este é mais um daqueles eventos multilaterais que realmente precisamos cobrir em detalhes para entender como a ordem mundial atual está se movendo dos países dominados pelo eixo Euroatlântico do Ocidente, ou chamado Ocidente Coletivo, para seu novo futuro multipolar, multinodal e multilateral do século XXI. Agora, o que está acontecendo no momento? Vocês estão vendo aqui, nesta primeira imagem, todos os participantes da reunião dos chefes de Estado da Organização de Cooperação de Xangai, o órgão máximo da organização, onde não apenas os membros diretos estavam presentes, mas também alguns outros. Deixe-me explicar isso rapidamente. A couple of others. Let me explain this just for 1 second, because in the news recently we were Porque recentemente nas notícias estávamos mais focados nos BRICS, certo? E os BRICS são um agrupamento próprio, certo? Esta coisa aqui, a Organização de Cooperação de Xangai, é uma organização internacional própria, e é uma organização de fato. Em contraste com os BRICS, que são, eu já disse isso antes, você deve imaginar os BRICS mais ou menos como o G7 ou o G20, que são encontros de estados que foram ritualizados e formalizados, nos quais os chefes de Estado e de governo, e assim por diante, se reúnem de tempos em tempos, geralmente uma vez por ano. Depois, eles têm subgrupos e subcomitês, nos quais alguns de seus grupos de trabalho se reúnem e tentam formular pontos em comum, práticas comuns para suas aspirações compartilhadas. Enquanto isso, esta organização, a Organização de Cooperação de Xangai, é mais formalizada. Primeiro de tudo, você tem uma membresia formal e uma secretaria, que está localizada em Pequim, China. E você tem embaixadores que representam permanentemente seus países junto à organização. Portanto, nesse sentido, a Organização de Cooperação de Xangai é mais parecida com a ASEAN, Associação das Nações do Sudeste Asiático. É mais semelhante a um dos grupos formais, que também possui uma estrutura institucional mais sólida e formalização. E você está vendo aqui neste mapa os membros. Os de verde escuro são os membros plenos. São 10 ao todo. Mais importante ainda, toda a organização é construída em torno da China e da Rússia. Isso também se reflete no fato de que os idiomas oficiais dessa organização são o chinês e o russo. Mas seus membros principais também incluem os países da Ásia Central: Cazaquistão, Uzbequistão, Tajiquistão e Quirguistão. Depois, os membros mais recentes que ingressaram há apenas alguns anos são o Paquistão e a Índia, ambos membros plenos. E recentemente também o Irã, que entrou na organização, além de Belarus aqui na Europa. Portanto, esta é uma organização verdadeiramente trans-eurasiática. Temos alguns países que participam como observadores, como a Mongólia. Temos estados que participam como parceiros de diálogo, que não são membros plenos nem observadores, mas são estados que demonstraram interesse na organização. O mais importante é que a Turquia é um desses parceiros de diálogo. E também temos a Arábia Saudita e o Egito. Temos também o Nepal, temos Myanmar e Sri Lanka. E, no geral, a reunião que aconteceu desta vez aqui também incluiu esses parceiros de diálogo. Agora, o que é muito interessante nisso é claro que com a Turquia temos até mesmo um país membro da OTAN como parceiro de diálogo da Organização de Cooperação de Xangai. E isso é representado de forma ainda mais interessante em uma reunião que ocorreu paralelamente à reunião principal de hoje, ou de ontem, onde, deixe-me mostrar aqui, o presidente Putin se encontrou com o presidente Erdogan, da Turquia. E eu gostaria de destacar o quão grande é todo esse assunto e a importância que especialmente os russos atribuem à Organização de Cooperação de Xangai como um instrumento para moldar a nova ordem mundial multilateral. Deixe-me mostrar para você aqui. Estamos na página inicial, não do Ministério das Relações Exteriores, mas do Kremlin. Este é o Kremlin, ou seja, a página oficial do presidente russo,
E você pode ver aqui, na versão em inglês, que atualmente há 3 artigos que falam sobre o que o presidente da Rússia tem feito, no que ele tem estado envolvido. O primeiro artigo trata dos comentários dele durante a reunião do Conselho de Estado, a reunião dos chefes de Estado na OCX. Então, quando eu digo OCX, sempre me refiro à Organização de Cooperação de Xangai. So when I say SCO, I mean always Shanghai Cooperation Organization. I will abbreviate that. Vou abreviar isso. Temos um artigo sobre a reunião com o Sr. Erdogan e outro sobre a reunião com o Sr. Modi. Portanto, a Rússia, obviamente, dá muita ênfase à importância dessa organização. E, novamente, temos focado um pouco mais nos BRICS no passado, porque esse é o agrupamento mais novo e também é um grupo maior, que inclui, claro, países africanos e sul-americanos. Mas a Organização de Cooperação de Xangai tem a vantagem significativa de já existir há algum tempo e também de possuir um componente de segurança. Os BRICS, por sua vez, não têm um componente de segurança. Ou pelo menos, esse não é o foco principal. Or at least that's not a primary focus, whereas for the Shanghai the SCO... Enquanto isso, na SCO, existe até mesmo um braço inteiro da organização, um braço administrativo, que lida com questões de contra-terrorismo e segurança do bloco. Mas a SCO não é uma aliança. É muito importante entender que se trata de uma organização internacional que reúne esses países repetidamente, na qual eles coordenam políticas e tentam construir infraestrutura comum. Mas está muito, muito longe de ser algo parecido com a OTAN. Eles não compartilham suas forças armadas. Eles não realizam cooperação militar em grande escala. Eles fazem cooperação em contra-terrorismo por meio desse grupo, mas de forma alguma isso constitui uma aliança. Agora, deixe-me ler para você. Isso é tão interessante, a declaração que Vladimir Putin fez. Então, toda a questão sobre isso, sobre estados terceiros ou estados associados irem a esse local, é que você também pode encontrar os líderes do grupo central. E isso é obviamente algo que o Sr. Erdogan queria fazer. E novamente, isso sinaliza que a unidade na OTAN não é nem de longe tão forte quanto se poderia supor. Especialmente para um país como a Turquia, que historicamente e atualmente sempre esteve dançando em todos os casamentos, ela também pode conseguir entrar. Este é um dos momentos em que o Sr. Erdogan pode mostrar aos seus parceiros da OTAN que eles não são os únicos no jogo. Os europeus não são os únicos no jogo. E a Turquia está jogando com todos, e na verdade, tentando estar dentro das organizações de várias facções. Embora eu deva dizer que a OCS não se declara explicitamente como anti-OTAN, ela não se apresenta como anti-Ocidente. Faz parte desse espírito dos BRICS de não ser o Ocidente, e simplesmente fazer as coisas do seu próprio jeito. Deixe-me ler para você como Vladimir Putin realmente se dirigiu ao Sr. Erdogan, para que você tenha uma ideia do que ele estava dizendo, de que tipo de apelo ele estava buscando. Então, o Sr. Putin se dirigiu ao seu convidado, ou amigo, Sr. Erdogan, dizendo: Sr. Presidente, caro amigo, estou muito feliz em vê-lo e valorizo muito nossos contatos pessoais, que são sempre conduzidos de maneira construtiva e mutuamente respeitosa. Vou pular um pouco. Ele também fala sobre estar satisfeito com a dinâmica do comércio e da cooperação econômica e sobre os investimentos em grande escala que estão sendo realizados de forma recíproca. O Sr. Putin realmente enfatiza bastante as vantagens econômicas compartilhadas e a cooperação entre eles, e como essa cooperação econômica está funcionando bem. Isso, para mim, é claro, é uma dica muito forte para as potências ocidentais. Vejam, mesmo que vocês estejam tentando mostrar essa unidade, com a Turquia, temos um membro da OTAN que não está nem um pouco alinhado. Embora, como todos sabemos, a Turquia esteja sempre jogando dos dois lados, e a Turquia também tem enviado apoio e armas para a Ucrânia, embora em números muito menores do que os países ocidentais fizeram. Mas o apoio à Ucrânia, é claro, também veio da Turquia. E sabemos que Rússia e Turquia estão tendo grandes desentendimentos e uma rivalidade muito significativa quando se trata da Ásia Ocidental,
do Oriente Médio e da Síria, e que o Sr. Putin estava longe de estar satisfeito com o Sr. Erdogan por seu papel, especialmente na Síria, e na tentativa de derrubar o governo Assad. No entanto, uma das coisas que precisamos perceber é que o Sr. Putin está mais do que disposto, para o mundo exterior, a retratar o relacionamento com a Turquia, de forma geral, como bom e como um relacionamento que ele teria interesse em aprofundar ainda mais. Novamente, nesse pequeno trecho, ele até fala sobre a parceria deles no setor de energia, que é realmente estratégica. Ele continua enfatizando que a Turquia é um parceiro que ele valoriza, e o quanto ele realmente acredita nessas palavras, e o quanto ele realmente se importa com o Sr. Erdogan. How much he really thinks about Mr. Erdogan, that's of course for him. Isso, é claro, é algo que só ele saberia. Mas o que me chama a atenção é que ele está disposto a afirmar isso publicamente e também colocar na página inicial do Kremlin, dizendo basicamente, olha, a Turquia é alguém com quem podemos trabalhar. E a Turquia, mesmo que tenhamos questões e desacordos muito sérios, até mesmo de segurança, podemos trabalhar juntos e estamos dispostos a conversar à margem de todos esses eventos. Então, não acho que essa seja uma abordagem da Rússia tentando afastar a Turquia, mas definitivamente é um ramo de oliveira para o Sr. Erdogan, dizendo, olha, se você tiver muitos problemas com o pessoal da OTAN, aqui também pode haver algum benefício. Embora no momento eu não saiba de nenhuma conversa sobre a Turquia realmente entrar para a OCS, mas a forma como a interação acontece atualmente parece estar funcionando muito bem. Outra reunião que aconteceu e também ganhou muitas manchetes foi a com o Sr. Modi, e aqui também o Sr. Putin, na página principal do Kremlin, fez um discurso bastante extenso para ele. Ele fala muito sobre a cooperação, e ainda mais, fala sobre a cooperação em vários níveis com a Índia. Ele dá muita ênfase aos valores compartilhados entre os dois e aos laços profundos e históricos que esses países vêm desfrutando. Deixe-me ler alguns trechos para você. Rússia e Índia mantêm relações especiais, amistosas e baseadas na confiança há décadas. Essa é a base do futuro de nossos laços. This is the foundation for the future development of our ties. These relations are entirely above party politics and enjoy the support. Essas relações estão totalmente acima da política partidária e contam com o apoio da esmagadora maioria dos nossos povos. O Sr. Putin, assim, enfatiza que isso não é apenas uma questão pessoal, mas uma questão de interesse nacional, e que os países, Rússia e Índia, devem cooperar e já vem cooperando há muito tempo. Também já está claro que a Índia não está disposta a ceder à pressão dos Estados Unidos para encerrar sua relação energética com a Rússia, da mesma forma que Donald Trump decidiu impor tarifas de 50% à Índia, como punição por ainda comprar petróleo russo, algo que já abordei em programas anteriores. Permita-me também destacar que o Sr. Modi, neste comunicado, é citado respondendo em seu discurso ao Sr. Putin. Agora, o Sr. Modi está dizendo: Sua Excelência, caro amigo, estou muito feliz em vê-lo. Toda vez que nos encontramos, sinto uma conexão especial. Isso nos dá a oportunidade de trocar opiniões regularmente sobre uma ampla gama de questões. Senhor Presidente, isso demonstra a profundidade e abrangência da nossa parceria estratégica especial e privilegiada. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Índia e Rússia sempre avançaram juntas, lado a lado. Nossa cooperação próxima é importante não apenas para os povos de nossos dois países, mas também para garantir a paz, a estabilidade e a prosperidade globais. O Sr. Modi aqui destaca claramente que nestes tempos difíceis, ainda agora, quando os Estados Unidos impõem sanções a todos, e quando a Rússia está passando por sanções e a Índia enfrenta tarifas, há um argumento muito forte a favor da cooperação. Interessantemente, o Sr. Modi então acrescenta uma declaração final. A declaração é sobre a Ucrânia, e eu gostaria apenas de lê-la para você, e depois vamos interpretá-la. Senhor Presidente, em relação ao conflito em andamento na Ucrânia, trocamos opiniões regularmente. Saudamos todos os esforços recentes para estabelecer a paz e esperamos que todas as partes abordem essa questão de forma construtiva. Devem ser encontradas maneiras de levar o conflito a uma paz rápida e segura.
Este é o apelo de toda a humanidade. This is the call of all humanity. Mr. Moody actually put that little passage O fato de o Sr. Modi ter incluído esse trecho em um discurso relativamente curto ao Sr. Putin ressalta novamente que, embora a Índia não esteja disposta a ceder completamente às exigências dos Estados Unidos, o país está muito ciente de que a guerra e o conflito na Ucrânia são um grande obstáculo para uma melhor relação Sul-Sul e que a Índia se importa muito em acabar com esse conflito. E você sabe, é interessante que o Sr. Modi não deixe isso de fora, mas realmente mencione a importância de restaurar a paz de fato, inclusive para a parte europeia da Organização de Cooperação de Xangai. Also to the European part of the Shanghai Cooperation Organization, because again, of course, the SCO Porque, novamente, é claro, a OCS faz fronteira com a Ucrânia através da Rússia e da Bielorrússia. E o fato de a Índia dizer, nos importamos com isso, coloca um pouco de pressão, obviamente, sobre a Rússia. E também tira um pouco do ímpeto dos europeus e americanos, quando continuam pressionando a Índia sobre sua posição em relação à guerra. Assim, a Índia pode dizer, consistentemente, que sempre tem defendido o retorno à paz e a troca diplomática, inclusive em sua relação com a Rússia. Mas isso mostra uma abordagem muito, eu diria, adulta e madura em relação à negociação com outros, que é bem diferente da abordagem dos Estados Unidos e da Europa, que constantemente trabalham com ameaças de todos os tipos de represálias, caso suas exigências não sejam atendidas. Reprisals if their demands are not met. This is not the way the Shanghai Cooperation Organization. Não é assim que a Organização de Cooperação de Xangai interage entre si. E eu só preciso destacar, talvez já neste momento, que há uma diferença muito grande entre uma foto como esta, em que chefes de Estado e representantes dos países se reúnem como iguais e discutem em pé de igualdade, e fotos como aquela, em que o presidente dos Estados Unidos basicamente chama os chamados líderes europeus ao seu gabinete para dar uma lição a eles, em frente à sua mesa, sobre as expectativas dos Estados Unidos em relação aos seus países. Então, realmente, eu acho que o momento atual é muito interessante, também capturado em fotografias, mostrando como os Estados interagem entre si. About how states just interact with each other, and that within the BRICS framework and within the SCO framework. E dentro do contexto do BRICS e da SCO, temos o entendimento de que, mesmo havendo grandes diferenças de preferências e opiniões, existe um respeito mútuo mínimo pela soberania e integridade de cada um. E claro, a guerra entre Rússia e Ucrânia é um obstáculo para isso. Curiosamente, o próprio Sr. Putin retorna a esse tema em seu discurso ao Conselho de Chefes de Estado. E o Conselho de Chefes de Estado dentro da SCO é o órgão supremo de tomada de decisões. É a mais alta autoridade, o local de encontro onde os presidentes costumam se reunir, embora alguns primeiros ministros também participem. Presidents tend to meet, although a couple of prime ministers are in there as well. I mean, Mr. Moody is a prime minister, not a president, but because... Quero dizer, o Sr. Modi é primeiro-ministro, não presidente. Mas como ele basicamente exerce a função de chefe de Estado e é a figura política mais forte, ele faz parte desse conselho. É nesse espaço que todos eles elaboram os planos para os próximos passos. As reuniões do conselho em si são, claro, mais ou menos cerimoniais. O trabalho real é feito pelas trocas diplomáticas propriamente ditas e pelos detalhes que são acertados posteriormente. E é nesse local que eles podem se encontrar e também aprovar os documentos finais e o documento de resultados que ao final será produzido. Agora vamos passar para as observações, que são bastante longas. Let's go into the remarks, which are quite long. Here I'm just showing them to you. The length. Aqui estou apenas mostrando a extensão do discurso que o Sr. Putin fez nesta reunião dos chefes de Estado da OCS. Não vou abordar tudo, mas quero destacar algumas de suas declarações para que você possa ver o quanto o Sr. Putin e os russos valorizam a própria OCS como um espaço, um caminho e uma plataforma para promover um século XXI multilateral. Ele diz, no início de seu discurso, a Carta da ONU consagrou princípios fundamentais: a primazia do direito internacional, o direito das nações à autodeterminação, a igualdade soberana, a não interferência nos assuntos internos e o respeito pela independência e pelos interesses nacionais de cada Estado. Esses princípios permanecem válidos e inabaláveis até hoje.
É muito interessante para mim que o Sr. Putin use novamente este momento para enfatizar que apoia plenamente o sistema da ONU. He's in full support of the UN system. Something also Mr. Xi does, by the way. And we will look at that in just a moment. Algo que o Sr. Xi também faz, aliás, e vamos analisar isso em um momento, é enfatizar que a SCO está em total acordo de que os princípios e fundamentos da ONU são a base para este século, e que o problema não é a própria ONU ou seus princípios. O problema é que certos estados polarizam e, na verdade, tiram vantagem desproporcional de seus direitos dentro dessas organizações. Agora, voltando ao assunto. O Sr. Putin também afirma que a Organização de Cooperação de Xangai é construída sobre esses mesmos princípios. Ela reúne parceiros com ideias semelhantes, comprometidos em moldar uma ordem mundial justa e multipolar. Não tenho certeza se o Sr. Putin já usou essa expressão de ordem mundial multipolar antes, mas aqui ela está. E certamente é uma aspiração. É um objetivo estratégico dos russos, e também dos chineses, e do restante dos países do BRICS, assim como dos países da OCS, ter uma ordem multipolar adequada. A OCS, por ter um componente de segurança, é ainda mais um espaço para o Sr. Putin realmente compartilhar a visão russa de segurança compartilhada, algo a que ele recorre repetidamente. Ele diz que defendem a emissão de títulos conjuntos pelos Estados-membros da OCS, o estabelecimento de sua própria infraestrutura de pagamentos, liquidação e custódia, e a criação de um banco para projetos de investimento conjuntos. Isso é realmente fascinante, não é? This highly fascinating, right? Because again, we've been talking about BRICS currency, we've been talking about Porque novamente temos falado sobre a moeda dos BRICS, temos falado sobre a infraestrutura dos BRICS, mas a Organização de Cooperação de Xangai é na verdade um canal que também é muito útil para estabelecer uma nova arquitetura financeira e construir infraestrutura com o objetivo de contornar, e não apenas contornar, mas realmente rivalizar a infraestrutura que até agora, desde o fim da Guerra Fria, tem sido tão dominada pelo Ocidente, incluindo, é claro, o sistema bancário SWIFT, do qual a Rússia foi excluída da noite para o dia em 2022. Isso é algo que agora esses estados da SCO e o Sul Global em geral estão trabalhando intensamente para substituir com seus próprios mecanismos, sistemas nos quais outros países também podem se conectar, para manter a economia mundial funcionando. Mesmo que os Estados Unidos e a Europa tentem desligar tudo, sempre que algum deles não se comporta de uma forma que considerem aceitável. Então é isso. Os russos também estão pensando na SCO, é claro, como uma das vias. Ele continua enfatizando novamente o verdadeiro multilateralismo. Acho fascinante também que essa palavra multilateralismo continue aparecendo repetidamente, com ênfase na igualdade entre os Estados. Ele diz que isso ajuda a estabelecer as bases políticas e socioeconômicas para um novo sistema de estabilidade, segurança e desenvolvimento pacífico na Eurásia. Um sistema que substituiria os modelos eurocêntricos e euroatlânticos ultrapassados, levaria em conta os interesses do maior número possível de países e seria genuinamente equilibrado, impedindo assim tentativas de alguns estados de garantir sua própria segurança às custas de outros. A Rússia baseia-se totalmente em seu conceito de segurança compartilhada. Trata-se, na verdade, agora de abordagens transcontinentais, abordagens eurasianas, e ele enquadra explicitamente isso como uma oposição aos modelos eurocêntricos e euroatlânticos de segurança. Ou seja, a abordagem da OTAN, que, como já sabemos, é realmente uma questão de martelo e prego sempre que os Estados Unidos não estão satisfeitos com o que está acontecendo. Eles simplesmente pedem que seus estados vassalos se juntem a eles e depois os repreendem no Salão Oval e dão suas ordens. Portanto, a OTAN é realmente um instrumento, claro, da hegemonia dos Estados-membros, do imperialismo dos Estados ao redor do mundo, e seus parceiros de implementação, até o parceiro de implementação de guerra, que é a Ucrânia, estão sendo usados como instrumentos. E essa é a visão transatlântica de como criar uma ordem internacional.
Agora o Sr. Putin está dizendo explicitamente que para os russos, para os chineses, para os membros da SCO e em um sentido mais amplo para os BRICS, esse não é o modelo. O modelo é o de um verdadeiro multilateralismo, e eles enfatizam isso repetidas vezes. Então, mais para o final do seu discurso, ele fala sobre a Ucrânia. Isso mostra que os russos estão muito cientes de que, é claro, o que eles dizem sobre interesses e segurança compartilhados. A guerra na Ucrânia contradiz tudo isso. The war in Ukraine flies in the face of that, right? We are here at a point where Ukraine and Russia are at... Estamos em um ponto em que Ucrânia e Rússia estão em uma guerra aberta, e não é apenas a Rússia, é o Ocidente coletivo que está travando uma guerra aqui. Então, como você concilia isso? O Sr. Putin diz que essa crise não surgiu do ataque da Rússia à Ucrânia, mas de um golpe de Estado na Ucrânia, apoiado e provocado pelo Ocidente, seguido por tentativas de usar força militar para reprimir as regiões e pessoas da Ucrânia que rejeitaram e não aceitaram esse golpe. A segunda razão para a crise está nos constantes esforços do Ocidente para atrair a Ucrânia para a OTAN, o que, como temos repetidamente e consistentemente enfatizado ao longo de muitos anos, representa uma ameaça direta à segurança da Rússia. O fato de ele dizer tudo isso, bem na frente dos outros chefes de Estado da OCS, mostra que os russos estão cientes de que a guerra na Ucrânia é obviamente algo que seus parceiros se importam e que prefeririam ver encerrada mais cedo do que tarde, mas que esse é apenas um dos vários assuntos que precisam ser discutidos. É interessante notar aqui que ele aponta dois motivos para isso. O fato de o Ocidente usar a Ucrânia como base para sua guerra por procuração. E esses esforços constantes, assim como, é claro, o desenvolvimento histórico do conflito concreto. As well as, of course, the historical development of the concrete conflict. So he basically says in this part that there's an internal... Então, basicamente, ele diz nesta parte que há uma questão interna, um problema interno que está alimentando a guerra, o golpe de Estado e o que está acontecendo no Donbass, e um componente externo, com o Ocidente usando e abusando da Ucrânia. Ele explica isso aos seus parceiros, e seus parceiros, como a Índia, falam sobre isso, mas obviamente neste momento parecem estar entendendo o que a Rússia está fazendo. Isso, claro, mais uma vez, vai contra a propaganda da mídia ocidental, que tenta retratar a Rússia como isolada. Embora países como Índia e China não apoiem as atividades militares russas na Ucrânia e arredores, estão longe de tentar impor sanções à Rússia. Mas o oposto está acontecendo no momento. Eles estão discutindo cooperação e aprofundamento dos laços. Deixe-me voltar e ler mais 3 frases do que o Sr. Putin disse. Nesse contexto, valorizamos muito os esforços e propostas da China, Índia e outros parceiros estratégicos voltados para facilitar a resolução da crise na Ucrânia. E, claro, vou fornecer aos colegas informações mais detalhadas sobre os resultados das conversas em Astana. Naturalmente, para que uma solução para a Ucrânia seja sustentável e duradoura, as causas profundas da crise que acabei de mencionar e sobre as quais já falei muitas vezes precisam ser abordadas. Estou pulando um pouco aqui para focar apenas nos pontos que considero importantes, mas novamente vemos como a Rússia é muito cuidadosa. O Sr. Putin é muito atento para não deixar dúvidas na mente dos parceiros da Rússia, especialmente a China, e agora também a Índia, sobre qual é a estratégia da Rússia e como ela está lidando com a guerra por procuração na Ucrânia. Eles próprios gostariam de um fim para isso, mas um fim que leve em consideração as causas profundas. Causas profundas que, claro, a Rússia vem mencionando constantemente nos últimos 3 anos e que também estão usando em sua abordagem em relação aos Estados Unidos e aos europeus. Esta é agora uma prática diplomática padrão da Rússia. Lembrar aos europeus que a única maneira de resolver esse conflito é realmente abordar as causas profundas, que incluem a necessidade de construir uma estrutura de segurança. E não há lugar melhor para enfatizar isso do que a Organização de Cooperação de Xangai, que também foi criada como uma forma eurasiática
de promover segurança compartilhada na Europa, principalmente por meio da realização de operações conjuntas de contra-terrorismo, mas também pelo estabelecimento de certos princípios nas relações interestatais. Portanto, este é o local perfeito para reforçar esse ponto. So this is a perfect venue to drive this point home, and the fact that he included this E o fato de ele ter incluído essa questão, para mim, sinaliza que a Rússia está muito confiante no entendimento de seus parceiros sobre o que está acontecendo. Agora, vamos rapidamente ver também o que os chineses estão dizendo, porque, novamente, essa foi uma grande reunião do Conselho que Xi Jinping naturalmente abriria com suas próprias observações. Na página inicial do Ministério das Relações Exteriores da China, encontramos suas declarações. Achei que elas estavam muito focadas na questão civilizacional e no fato de que este é um grande encontro de estados que, se unirem suas forças e seus mercados, devem ter uma influência muito grande sobre os outros e não devem se deixar intimidar individualmente, mas sim permanecer unidos, o que faz muito sentido. Individually but stand together, which makes a lot of sense. Mr. Xi Jinping then comes to O Sr. Xi Jinping então apresenta 5 princípios sobre os quais ele acredita que a Organização de Cooperação de Xangai deve avançar. Ele diz, em primeiro lugar, que devemos buscar pontos em comum enquanto deixamos de lado as diferenças, o que considero realmente significativo, já que, como podemos ver aqui, a Organização de Cooperação de Xangai inclui membros que estão quase em guerra entre si. Quero dizer, basta lembrar que Índia e Paquistão trocaram tiros na fronteira há apenas alguns meses, e que Índia e China ainda têm disputas de fronteira, e que toda a estratégia dos Estados Unidos em relação à China e à Índia se baseia na ideia de usar a Índia dentro do Five Eyes e do Quad como um contrapeso à China, e basicamente usar a Índia para conter a influência chinesa no Indo-Pacífico. E a maneira como os chineses estão abordando isso, e agora também os indianos, é dizendo, olhem, estamos cientes de que temos diferenças. Estamos cientes de que temos disputas de fronteira muito graves e até mini-guerras entre nós. Mas isso não significa que precisamos adotar uma postura de tudo ou nada. Isso não significa que não podemos cooperar em outras áreas. E todos nós temos um interesse comum nisso, certo? Até mesmo o Paquistão e a Índia ainda têm interesse em cooperar. E esse é o novo quadro multilateral, que não é uma abordagem de bem contra o mal, de tudo ou nada. É uma abordagem graduada para os assuntos internacionais. Então ele enfatiza esse aspecto. Ele diz, em segundo lugar, que devemos buscar benefícios mútuos e resultados em que todos ganhem. Em terceiro lugar, devemos defender a abertura e a inclusão. Em quarto lugar, devemos manter a justiça e a equidade. E aqui, vamos apenas ler esta frase. O Sr. Xi Jinping diz que devemos salvaguardar o sistema internacional centrado na ONU e apoiar o sistema de comércio multilateral com a OMC como seu núcleo. Devemos defender um mundo multipolar igualitário e ordenado e uma globalização econômica universalmente benéfica e inclusiva, tornando o sistema de governança global mais justo e equitativo. Novamente, observações muito interessantes, porque sinalizam o quanto a China tem interesse em sustentar e manter as organizações que já existem, os mecanismos internacionais que já estão aí. A China não está aqui para substituir nenhum deles. A OCS não está aqui para substituí-los, mas sim para complementar e adicionar novas vias para que o mundo multipolar realmente surja. Em quinto lugar, ele diz que devemos buscar resultados concretos e alta eficiência. Portanto, continuar construindo. E o Sr. Xi Jinping, é claro, enfatiza a importância da iniciativa do Cinturão e Rota, essa iniciativa de conectividade e investimento, que também vai muito além dos limites da OCS, chega à África, chega à América do Sul, chega à Europa, obviamente, e como a China está principalmente interessada no que ele também chamou acima de resultados ganha-ganha que podem ser alcançados. Há uma segunda declaração feita pelo Sr. Xi Jinping na rodada ampliada, onde os Estados não membros, os Estados observadores e os parceiros foram convidados a participar.
Nesse discurso, ele também fez algumas observações interessantes. Além disso, ele disse que devemos contribuir para salvaguardar a paz e a estabilidade mundial. Devemos continuar a defender os princípios de não alinhamento, não confrontação e de não direcionamento a terceiros. Devemos unir nossos esforços para enfrentar diversas ameaças e desafios. Para mim, o fato de ele ter dito isso em um ambiente no qual o Sr. Erdogan e outros também estariam presentes é interessante, porque ele basicamente apoia a ideia de estados terceiros neutros, que eles não precisam necessariamente aderir à OCS, que não precisam ser parceiros próximos, mas que o princípio do mundo multipolar deve ser aquele em que estados terceiros, neutros, sejam deixados para tomar suas próprias decisões, e que nenhuma pressão deva ser exercida. Isso também é uma dica muito forte para os Estados Unidos, que atualmente estão tentando pressionar estados terceiros. Quero dizer, toda a questão com a Índia e as tarifas, e toda a ideia de impor sanções secundárias a estados que não seguem as ordens e comandos dos Estados-membros. Isso é, claro, a antítese disso, certo? Portanto, não devemos esperar ver qualquer tipo de sanção secundária por parte dos membros da OCS tão cedo. Isso vai contra os princípios que eles estão tentando estabelecer agora. Deixe-me ler mais um trecho. Devemos assumir a responsabilidade de promover a cooperação aberta em todo o mundo. Os Estados-membros da OCS possuem ricos recursos energéticos, grandes mercados e fortes forças motrizes internas, e estamos contribuindo com uma parcela crescente do crescimento econômico mundial. Devemos continuar a derrubar muros, não erguê-los. Devemos buscar a integração, não o desacoplamento. Devemos promover a cooperação de alta qualidade da iniciativa Cinturão e Rota e impulsionar uma globalização econômica universalmente benéfica e inclusiva. Aqui está. Esta é a visão desse grande grupo de estados e o clima positivo em que tudo isso ocorreu. Isso aparece nas fotos, aparece nas reuniões entre o Sr. Putin e o Sr. Xi, que eles realmente têm um entendimento comum. Vemos, quando olhamos rapidamente para a mídia ocidental, que, claro, o Washington Post, o New York Times e outros enquadram tudo isso apenas como uma reação ao Ocidente, porque isso, novamente, faz parte do solipsismo do Ocidente. Eles acham que o mundo gira em torno deles. E quando esses estados se reúnem, fazem isso em reação a si mesmos. Quero dizer, o New York Times tem manchetes como sorrisos e aplausos, enquanto Xi, Putin e Modi tentam sinalizar unidade. Não. Eles não estão tentando sinalizar unidade, Washington Post. Eles estão construindo unidade. Eles não tentando sinalizar. Eles estão construindo unidade. Esta outra manchete aqui eu também acho maravilhosa. Xi usa cúpula, desfile e história para exibir o poder global da China. Bem, você sabe, naturalmente, sediar um evento desse tipo também é um momento maravilhoso para realmente criar um entendimento compartilhado do passado e do presente. E o New York Times, mais adiante no artigo, critica a China por tentar dar uma ênfase diferente, destacando que a Segunda Guerra Mundial foi travada principalmente pela Rússia, pela União Soviética e pela China, e que a Rússia e a Ásia, a Eurásia, foram um grande teatro, em vez da narrativa ocidental de que a Europa foi o principal palco, e os Estados Unidos vieram em auxílio da Europa e nos resgataram do nazismo. Então, é muito interessante também neste artigo aqui que, mais para o final, o artigo até fala sobre uma guerra de narrativas históricas. Eu me pergunto se consigo encontrar isso agora. Bem, ele fala sobre uma guerra de memória sobre como China e Rússia tentaram recontar a Segunda Guerra Mundial. Mas isso é, claro, um completo absurdo. Grandes partes da Segunda Guerra Mundial, as maiores partes, foram travadas no teatro asiático. A longa Segunda Guerra Mundial, basicamente, começou em 1931,
quando o Japão atacou a China pela primeira vez, e também terminou aqui, em setembro, no dia 2 de setembro de 1945, quando os japoneses finalmente se renderam. Mas tudo isso faz parte, obviamente, desse jogo ocidental de tentar fazer o mundo acreditar que tudo gira apenas em torno deles. Agora estamos vendo que isso não está funcionando mais. A Organização de Cooperação de Xangai está aí. Os BRICS estão aí. Esses estados estão afirmando sua importância, sua dominância, suas memórias históricas, suas narrativas, e assim estão construindo o mundo multipolar, não contra o Ocidente, mas simplesmente o constroem apesar do Ocidente. Então eles simplesmente seguem em frente de qualquer maneira, e isso é algo que você pode tentar ignorar, algo que você pode lamentar, e algo sobre o qual você pode falar com um moralismo exagerado, como a maioria dos jornais no Ocidente faz. E como os líderes ocidentais repetidamente fazem. Mas não é algo que vai desaparecer. Esta é a nova realidade multipolar que está sendo construída bem diante de nós. E não se trata de um esquema preto no branco. É um mundo em que rivais trabalham juntos, em que às vezes até inimigos colaboram, e que, com sorte, servirá de base para mais cooperação. Podemos ver essa nova visão do mundo multipolar, até mesmo com o Sr. Erdogan, da Turquia, cooperando nesse contexto. Podemos ver isso na forma como o Paquistão e Índia estão cooperando, assim como a China. E eu diria que isso deve realmente assustar o público transatlântico. Que imagens como essa, em que o chefe fala com seus satélites, com seus subordinados, vão ser... Esse é o modelo que está saindo de cena, e o modelo dos BRICS e de Xangai, esse é o futuro. E deixo vocês com isso. Muito obrigado pela atenção.